Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, vou estar falando para vocês as dificuldades que eu tive para fazer meu bolo e o bolo em si, tá bom? Mostrando para vocês o bolo em si, né? Vocês já estão vendo aí, eu não filmei o passo a passo, apenas tirei algumas fotos, mas eu queria mostrar para vocês o resultado final e falar as dificuldades que eu tive, tá? Eu queria muito fazer um bolo que fosse com pasta americana. A minha pretensão de início era cobrir o bolo todo de pasta americana. Só que logo no comecinho eu já desisti dessa ideia, porque eu nunca tinha trabalhado com pasta americana. Aqui em casa não era todo mundo que já tinha comido pasta americana, então é uma coisa que a gente não tá acostumado com a pasta americana, nem de trabalhar com a pasta americana e nem de comer a pasta americana. Então eu fiquei meio receosa de fazer o bolo todo de pasta americana, porque eu achei que tipo, a pasta americana é uma pasta de açúcar, digamos assim. Então eu fiquei com medo de ficar muito doce, fiquei com medo de não conseguir deixar o bolo certinho com a pasta americana. Eu não sabia se as pessoas aqui iam gostar, assim ou não. Então eu logo já desisti dessa ideia. E aí, qual foi a minha outra ideia? Eu ainda não tava com um tema definido. Aí depois eu consegui, né, achar um tema de uma coisa que eu gosto, que é do Harry Potter. E aí eu queria fazer assim, eu podia fazer um bolo confeitado com chantilly, mas aí ao invés de colocar topper de bolo, eu queria colocar os detalhes em pasta americana. E aí a minha pretensão era fazer uma varinha, né? Que o filme tem várias varinhas e tal, então eu queria fazer uma varinha, né? A varinha do Harry Potter. Queria fazer aquele chapéu, que é o chapéu seletor do filme. Quem já assistiu o filme vai entender do que eu tô falando. E tem aquela bolinha também, que eu não lembro o nome, é uma bolinha que tem asa, que faz parte lá do jogo deles. E aí eu queria fazer esses itens e colocar em cima do bolo. Eu até cheguei, eu não, né, gente? Com a ajuda de outras pessoas, do meu esposo e do meu irmão, eles me ajudaram e a gente tinha feito o chapéu e a varinha. Só que ia ficar muito grande pro bolo, ia ficar um bolo com muita informação. E aí a gente também acabou desistindo dessa ideia. E aí eu fui pesquisar modelos de bolo e tal, e eu achei um bolo que serviu de inspiração para mim, que ele tinha essa sigla, né, do Harry Potter, o H e o P, e tinha umas estrelas. E eu falei, bom, é simples, tá bem caracterizado, quem vê vai saber que é do Harry Potter, né? Só pela fonte da letra, né, já dá pra saber. E aí eu resolvi fazer dessa forma, tá bom? E aí, a experiência que eu tive com a pasta americana, Larissa, não gostei. Porque, como eu disse, ela é como se fosse uma pasta de açúcar. Eu comprei essa daí, eu vou deixar uma foto pra vocês verem. E conforme você vai mexendo com ela, ela tem uma textura mais firme. Conforme você vai mexendo com ela vai amolecendo, vai grudando nas coisas. Outra coisa, quando você vai tingir ela, a gente tava tingindo ela de preto, né? Pra fazer as letras. Conforme você vai tingindo, ela vai amolecendo mais ainda, tá? O corante que eu usei foi corante em gel. Eu pesquisei bastante, a maioria das pessoas usa em gel. E mesmo assim ela amolece bastante, e aí começa a grudar nas coisas. E outra coisa, eu não tinha os materiais certos, aquelas espátulas, cortador, nem nada disso. Eu não tinha, tudo foi adaptação que a gente foi fazendo. Mas no final de tudo deu certo. Mas eu mesma, Larissa, eu não consegui fazer nada. Quem fez tudo pra mim foi o meu irmão. E o meu esposo também tentou ajudar um pouco. E foi assim que a gente foi fazendo, tá? Eu fiquei responsável mais pelo bolo em si. Os detalhes quem fez foi meu irmão. E no final de tudo deu certo. Pra gente conseguir fazer assim certinho, eu imprimi como se fosse um topper de bolo, recortei certinho. E aí o topper de bolo serviu como molde, tá bom? Aí a gente foi fazendo. Então, pessoal, o que eu vou falar pra vocês, a pasta americana é uma coisa que você tem que ter os materiais certos pra fazer. Você tem que treinar muito pra fazer. Às vezes a gente vê vídeos assim e fala, nossa, é uma coisa super fácil, rápida de fazer. E não é bem assim, a gente teve muita dificuldade, a gente não tinha os materiais aqui em casa necessários para estar fazendo. Tudo, como eu disse, foi adaptação.
Então, se você for trabalhar com isso, antes de você oferecer o seu trabalho, você tem que treinar bastante, bem mais do que o chantilly. O chantilly, gente, às vezes a gente tem dificuldade, só que acaba sendo mais fácil do que a pasta americana, tá bom? Mas enfim, então eu tive essas dificuldades com a pasta americana. Quem ajudou foi meu irmão e meu esposo também, e deu tudo certo, tá? Para colocar essa pasta americana aí no nosso bolo, a pasta americana ela não pode entrar em contato com a umidade, porque senão ela começa a derreter, tá? Então eu passei chocolate, derreti um pouquinho de chocolate, passei na parte de trás, esperei secar e aí apliquei no bolo, tá? O fato dessa pasta americana ela ser um pouco pesada, quando eu coloquei ela deu uma escorrida. E aí eu já tinha pintado o meu bolo, pintei meu bolo com a bombinha de borrifar, né? Esse pauzinho que eu usei é o ouro antigo, a cor dele. E o que aconteceu, pessoal? Ele começou a escorrer. Eu borrifei primeiro todo o meu bolo, né? Decorei todo ele. E esses detalhes foram os últimos que eu coloquei. E aí deu uma escorrida. E aí ficou manchado de branco, né? Porque saiu a tinta. E aí eu tive que ir passando o pincel. E aí ficou umas marcações. Dá pra ver que não tá um trabalho perfeito. Mas foi por conta disso que aconteceu. E tudo que aconteceu nesse bolo, pessoal, serviu de aprendizado pra mim, tá bom? Então aconteceu isso também. E aí depois eu tive que ir pintando com um pincel pra tampar, né? Essa parte que tinha ficado branco. Vocês podem olhar aí que não tá um trabalho perfeito, mas pelo menos não tá mostrando nenhuma marcação em branco, tá? Tá tudo pintadinho, que era a intenção. Outra coisa também que eu tive dificuldade, vocês viram aí no vídeo anterior que eu prensei o bolo tudo direitinho, deixei mais ou menos de 2 a 3 horas na geladeira. E depois, quando eu fui decorar, por conta que o doce de leite entrou em contato com o pêssego é bem úmido, né, por conta da calda, tudo isso porque eu deixei a calda escorrer bastante. Mesmo assim, ele ficou bem úmido e o doce de leite começou a amolecer. E aí eu tive que fazer uma blindagem no nosso bolo com chocolate derretido. Só que quando essa blindagem secou, ela, endureceu. E aí ficou muito difícil de cortar o bolo, sabe? Fica difícil. Um bolo, geralmente a gente corta com mais facilidade. Por conta dessa casquinha da blindagem, ficou um pouco mais difícil de cortar. Mas deu pra cortar tranquilamente. Em relação ao sabor, gente, o sabor tava muito bom. O recheio de doce de leite com pêssego. É pêssego, né, gente? Eu não sei se eu falei ameixa. Geralmente a gente come mais doce de leite com ameixa, né? Mas é pêssego. O recheio de doce de leite com pêssego, gente, combina muito e fica uma delícia, tá? Então é isso, pessoal. Eu tive dificuldade um pouquinho com o recheio, né? Talvez se eu tivesse feito um dia antes para deixar ele prensar durante bastante tempo, talvez teria facilitado para mim. E outra coisa que eu tive dificuldade, agora que eu fui lembrar, eu usei a espátula de textura, né? Aquela que tem vários dentinhos, que é a minha preferida. E o que acontece? Esse bolo, como foi um bolo em cima do outro, a espátula, ela era menor, sabe? Ela não era da altura do bolo, era menor. E aí eu tive que alisar, a parte de baixo até a metade e depois da metade para a parte de cima. E isso fez com que o trabalho não ficasse perfeito, tá? Ficou algumas marcações, não ficou um trabalho perfeito por conta disso, tá? Porque a minha espátula ela era menor que o bolo. Outra coisa também, faz mais ou menos um mês que eu tô usando essas bandejas de isopor. Eu uso ela nos bolos de 1 kg e dá super certo. Mas por conta que esse bolo ficou muito pesado, essa bandeja aí tava muito firme, sabe? Se fosse um bolo que ia transportar para longe, fazer, né? Se a pessoa fosse vir buscar aqui de carro, qualquer coisa do tipo, podia ser que quebrasse tanto a bandeja como o bolo, tá? Então, quando você for fazer um bolo assim que seja muito pesado, o ideal é que você coloque numa bandeja, ou aquelas bandejas de madeira, né? Tem um nome certo, eu não lembro, ou uma bandeja mais firme mesmo, tá? Pode ser de papelão, só que ela tem que ser mais firme. Mas, no final de tudo, deu tudo certo. Eu adorei meu bolo de aniversário, tá bom, pessoal? Adorei tanto a decoração como o sabor. E eu tô muito feliz por conta disso. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.